daquele que vive para todos sempre. Nós estamos falando da terra restaurada. Esses 6 dias, falamos desse 6º dia exaustivamente. Usamos o capítulo 2 quase que inteiro, porque o capítulo 2 de Gênesis ele fala de informações complementares do capítulo 1. Então nós falamos nesse último vídeo a respeito desse casamento entre Adão e Eva, né? O que Adão falou, o que ele expressou, o que ele sentiu quando ele viu essa mulher. E agora a criação está completa, ela está perfeita, homem e mulher, varão e varoa, macho e fêmea, certo? E Deus, ele colocou os dois nesse jardim. E agora nós chegamos no fim do capítulo 2, nós vamos voltar para Gênesis 1:26 e vamos dar sequência, porque Gênesis 1:26 agora é a sequência dos acontecimentos. Então eu quero pegar a Bíblia aqui agora, né, para nós estudarmos. Quero ler de novo, né? Nós paramos no capítulo 1, nós paramos no versículo 26. Do versículo 26 nós fomos para Gênesis 2:7. E do 7 até o fim do capítulo 2. E agora nós estamos voltando, porque essa é a sequência correta dos fatos. Nós estamos voltando para Gênesis 1:26. Nós vamos recapitular Gênesis 1:26 e vamos seguir aqui na criação, nesse 6º dia. Diz assim: disse Deus, façamos o homem. Quando Deus diz façamos o homem, Ele está dizendo façamos a humanidade, né? A nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então nós falamos de imagem, de semelhança. Isso é muito importante a gente entender isso, né? Se for preciso ver mais de uma vez, é muito importante, porque todo esse estudo da terra recriada, do homem ser a imagem e a semelhança, do homem no estado perfeito, tudo isso é base para nós estudarmos depois as outras coisas, estudarmos a própria queda, estudarmos a restauração em Cristo da nossa imagem de Cristo, a nossa imagem e semelhança de Deus restaurada em Cristo. Então é muito importante a gente saber a base, para depois entender até a obra de Jesus Cristo lá na cruz, tudo que Ele fez. Então a imagem e a semelhança, é muito importante nós compreendermos isso. Domine Ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então veja que nós falamos também do domínio. E o domínio ele depende da capacitação, da imagem e semelhança de Deus. Hoje o homem não domina mais como dominaria aqui, devido à ausência das características de imagem e semelhança de Deus. Mas Deus criou o homem para domínio. Deus pronunciou o seu propósito, façamos o homem. Depois Deus deu o sentido do porquê faria o homem, para dominar, certo? As pessoas dizem, Deus fez o homem para adorar, Deus fez o homem para glorificar, perfeito. Mas a intenção original de Deus, a intenção número 1 do coração de Deus ao fazer o homem, é que ele dominasse sobre toda a terra, é dar domínio ao homem. Deus sempre quis dar domínio ao homem. E aí, no versículo 27, vai ser o complemento do 26, criou Deus o homem à sua imagem. Olha só, então, quando falar domine ele, no singular, parece que dá a entender que Deus está falando só para Adão. Mas olha o versículo 27, criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Então Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Então quando Deus diz domine ele, Deus está falando da humanidade. Do homem dividido entre macho e fêmea. Certo? Então, tanto o homem quanto a mulher foram criados. E tanto o homem quanto a mulher foi criado à imagem e semelhança de Deus. E tanto o homem quanto a mulher foi criado para domínio, certo? Foi criado
estabelecido para domínio. Se nós lermos isso aqui sem entender, nós vamos achar que Deus falou para Adão dominar e Eva não. E aí nós vamos começar a desenvolver aquela teologia de oprimir mulheres, né? Sempre a religião, ela tem rivalidade com a mulher, ela oprime a mulher. As coisas religiosas, elas oprimem o homem, o macho, mas elas oprimem, elas sucumbem, elas são muito piores com a mulher. Mas olha aqui o texto de Gênesis 1:27, está falando que Deus os criou à sua imagem, macho e fêmea criou. Então Deus criou o homem, e o homem é uma raça, e essa raça ela é dividida entre macho e fêmea, e Deus estabeleceu domínio para os dois, certo? Nós só sabemos de uma diferença entre o homem e a mulher, nós estudamos isso, é que o homem, Gênesis 2:7, foi tirado do pó da terra, Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Nós sabemos então que a matéria-prima que foi usada para fazer o homem foi a terra, e a mulher, nós sabemos que Adão deu uma das suas costelas, e através dessa costela foi construída uma mulher. Então, ao ser construída a costela, veio Deus, soprou nas suas narinas, e a mulher também foi feita alma vivente. Então existe apenas essa diferenciação entre o homem e a mulher, a maneira que eles foram formados, a maneira que eles foram feitos, a matéria-prima que foi usada, apenas isso. Mas os dois estão na mesma categoria diante de Deus, certo? Todas as outras regras que existem, todos os outros mandamentos que existem para a mulher e para o homem, descende de controlar a natureza do pecado que o homem e a mulher herdou ao cometer o pecado original de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se não houvesse esse erro, homem e mulher governariam face a face. Foi para isso que Deus fez a mulher, para estar face a face com o homem, sendo ajudadora de um dominador, sendo uma dominadora para dominar junto com o dominador. Não era para a mulher dominar o homem, nem o homem dominar a mulher. É para os dois dominadores dominar a terra. O domínio não é voltado um para o outro. O domínio não é voltado um contra o outro, como nós temos hoje uma mentalidade errada, que o homem tem que dominar a mulher, e nós vemos também um monte de mulher dominando o homem, exercendo domínio. Mas o domínio não é para um casamento, não é para um contra o outro. O domínio é para o externo, é para o mundo. Os dois são dominadores, e os dois são dominadores, e um vai ajudar o outro para dominar as coisas criadas. Então essa foi a intenção de Deus. Por isso que tem esse versículo 27, e esse versículo 27 ele é esclarecedor para nós, certo? Então Deus deu para Adão a Eva, certo? Você viu que Adão falou no vídeo passado, aquela poesia, coisas profundas, né, que nós temos que estudar aquilo lá muito mais. Eu falei só no sentido da criação, aquele texto, mas aquele texto ele é muito profundo, dá para estudar muitas coisas ali naquele texto, existem muitas coisas espirituais ali para a gente extrair. Eu usei apenas para ilustrar a criação, mostrar a criação da mulher e do casamento, e agora eles estão casados e Deus vai dar um presente de casamento para eles. É como se Deus fosse dar um presente de casamento para os dois. Bom, tudo é perfeito. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e aí vem Deus no primeiro dia, haja luz, e começou a reconstruir, restaurar, reconstruir, criar, fez algo perfeito, criou o homem. Mas a terra sendo perfeita, Deus foi lá e fez um lugar que é chamado de paraíso, de Éden, de lugar das delícias. Coloca o homem lá, Deus coloca um sono no homem, tira uma das suas costelas, traz a esposa, eles se casam ali, e agora Deus vai dar o presente do casamento. Então nós vamos seguir o versículo 28, que é Deus presenteando
dando esse presente para Adão. Então nós vamos acompanhar o 28 aqui. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. Veja que agora Deus vai dar a sua bênção. É o fim do dia, é o fim das tarefas. Está criado todas as coisas já existem, que Deus tensionou criar. Já não há mais nada para Ele criar, para Ele fazer, para Ele formar, no sentido dos 6 dias. Está chegando o fim desse dia, o fim do seu trabalho. Deus chama, convoca Adão e Eva e dá uma bênção para eles. E Deus, no propósito, quando fez a reunião com a Trindade e declarou o propósito, façamos o homem, Ele, ao falar de fazer o homem, Ele já mostra o propósito do domínio e Ele já estabelece a bênção no sentido do propósito. Mas agora eles estão criados, formados e feitos, estão diante de Deus, e Deus agora vai trazer essa bênção para nós. Então nós vamos falar dessa bênção agora. Vou colocar minha Bíblia aqui porque se refere à luz. Agora está escrito: Deus os abençoou e disse-lhes. Bênçãos sempre estão associadas, a palavras. E Deus, Ele criou as coisas por palavras. No capítulo 1 nós vemos 10 vezes Deus abrindo a boca e para falar, e através de sua fala criar, fazer, formar, fazer aparecer. Então Deus deu essa bênção. É uma pronúncia, a bênção é uma pronúncia que agrega benefícios. Deus estava dando esse presente à sua criação máxima, a coroa da criação. Deus estava dando uma pronúncia que agregaria benefícios a esse casal, mais benefícios do que eles tinham. Então a bênção é isso, é uma pronúncia que agrega benefício, que traz plenitude. Veja, Deus viu que Adão estava só, completou, os dois se completam, mas agora Deus vai dar a bênção para dar mais plenitude ainda, para ser mais pleno. Então a bênção é algo que traz plenitude, e bênção é pronúncia que capacita, certo? É uma pronúncia que capacita, que gera capacitação, que gera vocação, que gera talentos, que gera dons, que gera sabedoria, conhecimento. É uma pronúncia de dádivas, certo? E presentes. Por isso que eu disse, é um presente de casamento que Deus está dando para Adão e Eva, homem e mulher, o primeiro casal. Está dando dádivas e presentes para eles, certo? Então, olha só de Deus abençoar, eles já receberiam, era a imagem, a semelhança, podiam comer da árvore da vida, e estavam no jardim do Éden, tudo perfeito, tudo renovado, restaurado, tudo feito novo de novo. E agora Deus ainda faz questão de dar essa bênção, de dar essa pronúncia, de fazer agregar benefícios, de trazer mais plenitude, de trazer mais capacidade, de dar dádiva, de dar presentes, além deles serem a imagem, a semelhança de Deus em si, espírito, alma e corpo, corpo, alma, espírito, como você quer. Então Deus disse, frutificar. Nós já falamos disso um pouco, Deus falou para eles: frutifique, dar frutos. Sabe, no Novo Testamento a gente vê muito isso, Jesus falando de dar fruto, que se está nele dá fruto. Fruto fala de obras, que glorificam a Deus. Fruto, na Bíblia, quando fala-se de fruto, são obras que nós praticamos através das capacitações que Deus nos dá, através das vocações, dos talentos, dos dons que Deus nos dá. Nós fazemos obras, e essas obras são chamadas por Deus de frutos, que nós damos frutos. Ou seja, Deus estava a falar frutificar, falando ao homem, dando ao homem vocação para ele criar, para ele produzir, para ele fazer, para ele realizar coisas na terra,
fazer coisas maravilhosas na terra. Deus estava dando condições para ele estabelecer o governo. Essa palavra frutifique não era apenas uma palavra que eles estavam ouvindo. Eles estavam recebendo uma capacitação para dar esses frutos, para fazer obras que glorificam, para estabelecer o governo de Adão, certo? Porque o governo de Adão seria parecido com o governo de Deus, porque ele era, Adão e Eva, a imagem e a semelhança de Deus. Então veja que essa palavra frutificar é muito forte, porque ela fala de nós tendo, de Adão no caso, na originalidade aqui, né, o primeiro homem no estado perfeito, dele ter vocações para fazer coisas extraordinárias. É por isso que quando nós chegamos a Cristo, nós somos restaurados, e fala lá em Efésios, no capítulo 2, nós somos criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que nelas andássemos. Então, quando nós chegamos em Cristo, nós recebemos essa bênção de frutificar. Essas obras que estão prontas, que vão glorificar a Deus, certo? Então, frutifique. 2, multiplicai-vos. Deus estava dando capacitação para esse primeiro casal, como bênção de casamento, aumentar a raça, fazer filhos. Deus está falando do sexo. E aqui quero abrir um parêntese, que muitas pessoas dizem que o pecado original de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal era praticar o sexo, mas nós vemos claramente, né, Deus falando multiplicai-vos, falando de sexo, Deus dando ao casal o sexo como bênção para multiplicar, para fazer novos filhos, a imagem e a semelhança de Deus, certo? Então Deus, quando disse multiplicai-vos, Deus está falando do sexo, que eles deveriam fazer o sexo para multiplicar. Quando Deus falou frutificar, Deus está falando de obras que glorificam, de ações, certo? Então, a terceira, encham a terra, ou seja, Deus estava dando condições financeiras, condições emocionais, sentimentais, espirituais, condições completas para o homem encher a terra, ocupar o espaço da terra, encher, fazer a terra tornar-se preenchida. Deus estava dando todas as condições possíveis para que o homem tivesse condições de se reproduzir a tal ponto de encher a terra, certo? Então é um dos aspectos, uma das faces dessa bênção que Deus está dando para esse casal no dia do casamento. 4, sujeitai. Então Deus está falando para sujeitar a terra, certo? Submeter a terra, fazer a terra ser submissa, certo? Bom, hoje nós temos até um certo medo de falar isso. Você tem que sujeitar, porque hoje o homem, sendo pecador, sendo falho, tudo que ele põe em sujeição, ele põe pelo lado da imposição, da ditadura, né, da maldade, de ser opressor. Então nós temos dificuldade de entender esse negócio de submeter. Até no casamento também há muita confusão com as mulheres e com os homens com essa história de submeter. Mas Deus está falando que submeta a terra, mas não é uma sujeição por imposição, por ser arbitrário, por ser mandão, por ser autoritário, por ser um ditador. Não, Deus estava dando, quando Deus diz sujeite a terra, Deus estava pronunciando bênçãos, agregando capacidade para Adão e Eva submeter tudo o que é criado por meio de sabedoria e capacitação. Ou seja, a maneira que eles iam exercer essa sujeição, eles iam colocar debaixo deles todas as coisas, não era por imposição, por morte, por destruição, não, por opressão, por medo, por receio, era por meio de sabedoria, de conhecimento e por capacitação espiritual. Então era isso, eles eram a imagem e semelhança de Deus em si. E essa sujeição, ela parte
do ponto de ser tão capacitados que as outras criaturas, que toda a criação se sujeitaria ao ver a capacidade, a sabedoria, as condições que Adão tinha para colocar tudo no seu devido lugar, tudo de acordo com os parâmetros que seriam o melhor para toda a espécie, para toda a criação, para toda a terra. Então, quando fala de sujeitar a terra, não está falando que Adão recebeu o poder de ter uma sabedoria, um conhecimento, uma capacitação extraordinária que descendia da imagem e semelhança de Deus para ele colocar as coisas debaixo do seu domínio, sujeitando. Nós falamos quinto, dominar. Então, sujeitar e dominar, eles andam meio junto. Você domina e sujeita. O domínio, eu falei isso, em vários vídeos, que o domínio ele parte do princípio de ser e ter a imagem e a semelhança de Deus. Ser a imagem e a semelhança de Deus condicionava o homem a ser um dominador e sujeitar as coisas por meio dessa capacitação, desses atributos que ele recebeu, dessa força que ele recebeu, dessa sabedoria extraordinária que ele recebeu. Eu gravei um vídeo falando um pouco dessa sabedoria, de todos aqueles assuntos, 55 assuntos que Adão já conhecia logo quando ele abriu os olhos, só no capítulo 1 e 2 de Gênesis. Então, ele dominaria e sujeitaria a terra, exercendo a autoridade, governando e cuidando por meio de capacidades espetaculares, por meio de sabedoria, de capacitação extraordinárias. Então, o domínio e a sujeição, eles andam juntos. Você domina, você sujeita, você coloca aquelas criações, toda a terra, debaixo do seu domínio, porque você é a imagem e a semelhança de Deus. Hoje o homem não consegue mais. Todo domínio é de matar, de roubar, de destruir. Toda sujeição é de opressão, de medo, de pavor, porque o homem já não vive a sua essência de ser, de ter a imagem e a semelhança de Deus. Por isso que quando nós chegamos em Cristo, nós começamos a entender que nós somos a imagem de Cristo e que fomos restaurados, nós começamos a ter domínio de muitas coisas que nós nunca pensávamos dominar, porque o domínio passa pelo princípio, pelo sentido de ser a imagem e a semelhança. E Cristo nos traz isso. Voltamos a ter na essência a imagem e a semelhança de Deus, e por isso nós passamos a ter domínio e sujeição das coisas por meio de capacitação e sabedoria que vem do Espírito Santo. Então, dominar sobre o que? Esse governo sábio, essa capacitação, essa sujeição. Então, no versículo 26, ele já falou para nós isso, mas na bênção, quando Deus declarou o propósito, ele já declarou o domínio. E agora, quando Deus declara a bênção, no 28, ele declara de novo o seu propósito. Ele declara a bênção no propósito e ele declara o propósito na bênção. São juntos, o propósito e a bênção andam juntos. Se você andar no seu propósito, você anda na bênção. Se você anda na bênção, você anda no seu propósito. É impossível você andar na bênção sem você estar no seu propósito. É impossível você andar no propósito se você não entendeu a bênção. Então, o propósito e a bênção, eles falam de uma mesma coisa, certo? Então, qual que é a bênção de Deus? O domínio é uma bênção de Deus. O domínio sobre o quê? Sobre peixes do mar. Nós falamos isso, que Adão tinha um domínio sobre o mar, sobre os segredos do mar. Hoje é segredo, mas para Adão não era. Ele era um dominador dos peixes do mar, certo? De todas aquelas criaturas e criações que Deus fez, certo? No quinto dia, as aves dos céus. Há um domínio de Adão sobre as aves dos céus. Não é um domínio de matar, não é um domínio de prender em gaiola. Não é esse domínio que Deus está falando, de prender animais em gaiola. Não, Deus está falando de um domínio que é exercido por sabedoria e capacitação, por poder de ter os atributos para as aves se sujeitarem. 3. Sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então, é sobre
os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a face da terra. Então toda a movimentação de todo animal de sobre a terra, Adão teria governo, Adão teria autoridade, ele exerceria, ele cuidaria por meio de uma capacitação de Deus, de entender esses movimentos desses animais e todos esses animais. Então Deus fez esse casal para estabelecer o domínio sobre a terra, e é uma bênção. Deus está dando a bênção ao casal que ele acabou de criar, que estão agora diante dele.